E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre uma revelação que está dando o que falar nas redes sociais. Aos 43 anos, Grazi Massafera finalmente abriu o jogo sobre algo que muitos fãs já desconfiavam há algum tempo. O que será que a atriz revelou? Será sobre sua vida pessoal? Sua carreira? Ou talvez algo completamente inesperado? Fiquem ligados porque as declarações dela estão surpreendendo muita gente. Antes de continuar, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus artistas favoritos. Vamos lá descobrir o que Grazi tinha guardado por tanto tempo. Graziele Soares Massafera nasceu em 28 de junho de 1982, na cidade de Jacarezinho, no interior do Paraná. Filha de Gilmar, pedreiro, e Cleusa Costureira, cresceu em um ambiente simples e acolhedor, marcado pelo esforço diário dos pais para sustentar a família. Entre 4 filhos, Grazi era a única menina, o que a fazia dividir a energia dos irmãos com a sensibilidade que aprendia observando o trabalho da mãe. Desde muito cedo, mostrava um carisma natural que chamava a atenção onde quer que fosse. Ainda criança, começou a participar de pequenos concursos de beleza da região. Eram eventos realizados em quadras esportivas, salões comunitários ou festas tradicionais das cidades próximas. Nesses espaços, Grazi desfilava com timidez no começo, mas logo foi ganhando confiança. Junto a esses concursos, também participou de competições de rainha de rodeio, comuns no interior do Paraná. Essas experiências, por mais simples que fossem, ajudaram a moldar sua postura, seu senso de presença e a compreensão de que gostava de estar diante do público. Durante a adolescência, continuou investindo em sua imagem e em pequenos trabalhos como modelo regional. Nada era glamuroso. Na maioria das vezes eram desfiles em lojas locais, editoriais de moda para jornais pequenos e participações em eventos comunitários. Mesmo assim, Grazi encarava cada oportunidade como um aprendizado. A família, apesar das limitações financeiras, sempre a incentivou. O apoio dos pais tinha grande importância, pois reforçava a confiança de que era possível conquistar algo maior, mesmo vivendo longe dos grandes centros. A grande virada aconteceu em 2004. Grazi participou do concurso Miss Paraná e venceu a disputa. A conquista deu projeção estadual e abriu caminho para o Miss Brasil, onde representou o Paraná. No concurso nacional, ficou em 3º lugar, um feito expressivo que a levou a receber o título de Miss Brasil Internacional. Esse título expandiu ainda mais sua visibilidade, permitindo que viajasse, conhecesse ambientes profissionais e entendesse melhor o universo da beleza em nível mais alto. Foi nesse período que o nome Grazi Massafera começou a ser reconhecido fora do Paraná. No ano seguinte, em 2005, tomou uma decisão que mudaria completamente sua trajetória. Grazi se inscreveu no Big Brother Brasil 5. A participação no programa foi um divisor de águas. Com seu jeito calmo, espontâneo e simples, conquistou o público. Terminou o reality show em 2º lugar, mas saiu dele com algo muito maior que o prêmio. Saiu com o carinho de milhões de brasileiros e com a oportunidade de iniciar uma carreira nacional. Com a exposição conquistada, assinou contrato com a TV Globo. A partir desse momento, começou a se preparar de forma séria para trabalhar como modelo, apresentadora e atriz. Fez cursos, estudou interpretação e passou a compreender a responsabilidade e os desafios de se tornar uma figura pública. Essa fase marcou o início de uma nova etapa em sua vida, construída com dedicação e desejo de crescimento. Assim, dos concursos simples do interior ao alcance nacional, Grazi começava a trilhar um caminho que ainda teria muitos desdobramentos. A entrada de Grazi Massafera na televisão brasileira marcou um novo momento em sua vida. Depois do Big Brother Brasil, ela sabia que precisava se dedicar com seriedade se quisesse continuar crescendo. Assim que assinou com a TV Globo, começou a investir em cursos, preparação de texto e aulas de interpretação. A vontade de aprender e o comprometimento chamavam a atenção dos profissionais que a acompanhavam. A transição de participante de reality show para atriz exigia esforço constante, e Grazi entendia que não podia contar apenas com a popularidade que havia conquistado no programa. O primeiro grande teste aconteceu em 2006, quando foi convidada a integrar o elenco da novela Páginas da Vida.
Na história, sua personagem começou com participação menor, mas ganhou espaço aos poucos. O público se identificou com o jeito sensível e verdadeiro que Grazi transmitia em cena. Críticos e colegas de trabalho perceberam que havia nela mais do que beleza ou fama repentina. A atuação recebeu elogios sinceros e abriu caminho para novas oportunidades. Esse momento marcou o início da superação da ideia de que ela era apenas uma ex-participante de reality show. Como sucesso inicial, Grazi passou a conquistar papéis mais expressivos. Em 2008, participou da novela Negócio da China, interpretando uma personagem de destaque. Ainda que enfrentasse inseguranças naturais de quem estava construindo uma nova profissão, Grazi se mostrava dedicada, estudiosa e interessada em crescer como artista. A cada projeto, fortalecia sua imagem profissional. Ela sabia que o público estava acostumado a vê-la como modelo ou figura mediática, e por isso buscava com cada cena provar sua capacidade. Em 2013, deu mais um passo importante ao protagonizar Flor do Caribe. A novela permitiu que mostrasse maturidade artística e domínio de personagens complexas. O reconhecimento vinha tanto do público quanto dos profissionais que atuavam ao seu lado. Esse período consolidou a imagem de Grazi como uma atriz capaz de carregar histórias, transmitir emoções e manter uma presença marcante na tela. O auge dessa fase chegou em 2015, quando participou de Verdades Secretas. A novela, criada por Valcir Carrasco, se tornou um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Grazi interpretou uma personagem intensa, cheia de camadas emocionais e desafios dramáticos. A atuação rendeu prêmios e indicações importantes, incluindo uma indicação ao Emmy Internacional. Essa conquista simbolizou um salto definitivo em sua carreira, pois demonstrou que ela havia se transformado em uma atriz respeitada dentro e fora do país. Ao longo desses anos, Grazi construiu uma trajetória baseada em empenho, estudo e reinvenção. A imagem que antes era associada à aparência física e ao passado no reality show deu lugar a uma artista completa, interessada em papéis desafiadores e com vontade de explorar novas possibilidades narrativas. Essa evolução não só ampliou seu reconhecimento profissional, como mostrou ao público que sua carreira ia muito além da aparência e da visibilidade inicial. A consolidação na televisão brasileira trouxe para Grazi um sentimento de conquista e de responsabilidade. Ela sabia que a ascensão não acontecia por acaso e que ainda havia um caminho longo pela frente. Com a experiência acumulada e a confiança fortalecida, seus próximos passos seguiriam revelando novas dimensões de sua trajetória, que continuava em transformação e amadurecimento. Depois de viver uma ascensão rápida na televisão brasileira, Grazi Massafera começou a enfrentar uma fase marcada por desafios e incertezas. A transição entre projetos bem-sucedidos e períodos de espera revelou um lado menos glamuroso da carreira artística. Apesar de já ter conquistado o respeito como atriz, Grazi ainda precisava provar seu valor em cada nova oportunidade. A cobrança era constante, tanto do público quanto de si mesma, e isso a levava a refletir sobre o tipo de artista que queria ser. Nos anos que se seguiram aos primeiros grandes papéis, nem todos os projetos alcançaram o mesmo sucesso de suas novelas mais marcantes. Alguns trabalhos tiveram boa repercussão, outros ficaram abaixo das expectativas. Esse movimento natural na carreira de qualquer artista ganhou um peso maior para Grazi, porque o público ainda associava sua imagem à origem no reality show. A necessidade de se firmar definitivamente como atriz exigia paciência, preparação e disposição para lidar com períodos de menor visibilidade. Ao mesmo tempo, a pressão externa se tornava cada vez mais intensa. A fama trazia novos desafios, como a cobrança por desempenho, por imagem e por constância. A mídia acompanhava cada passo, cada mudança de visual, cada escolha profissional. O público analisava sua atuação com um rigor crescente e a internet amplificava opiniões, muitas vezes com julgamentos rápidos e superficiais. Essa exposição permanente provocava desgaste emocional, que Grazi só reconheceria com mais clareza anos depois. Outra dificuldade importante surgiu da tentativa de migrar de personagens populares para formatos mais complexos.
Grazi buscava variar seu repertório, demonstrar novas habilidades e ampliar seu alcance artístico. No entanto, essa transição nem sempre acontecia de forma simples. Alguns papéis não ofereciam o espaço dramático que ela desejava. Outros, apesar de bem interpretados, não alcançavam grande repercussão. Esses momentos exigiram resiliência para continuar estudando, avaliando cada escolha e enfrentando a insegurança que acompanhava essa fase. Além dos desafios profissionais, havia a carga emocional que se acumulava desde sua participação no Big Brother Brasil. A fama repentina transformou sua vida completamente. O que começou como uma oportunidade cresceu na mesma proporção que a exposição. Grazi se viu diante de expectativas que pareciam imensas. Muitas vezes sentia que precisava se provar o tempo todo, especialmente nos primeiros anos como atriz. Essa sensação de ser observada em cada movimento alimentava uma tensão constante que influenciava suas decisões. Apesar disso, Grazi não desistiu de buscar estabilidade e profundidade em sua trajetória. Ao invés de se deixar abalar pelos períodos difíceis, voltou sua energia para o aprendizado, manteve o compromisso com a formação profissional, dedicou horas a estudos, oficinas e preparações que reforçavam sua confiança em cena. Cada desafio se transformava em um incentivo para crescer, mesmo quando um projeto não alcançava o impacto esperado. Ela encarava como parte do processo de aprimoramento. Essa fase, marcada por altos e baixos, contribuiu para moldar uma artista mais madura, consciente das próprias vulnerabilidades e determinada a superá-las. As dificuldades fizeram Grazi compreender melhor o ritmo da carreira, aceitar momentos de pausa e reconhecer que todo caminho profissional passa por períodos de reinvenção. A partir dessas experiências, ela começou a construir um olhar mais equilibrado sobre sua jornada, abrindo espaço para as transformações que ainda estariam por vir. Ao longo dos anos, Grazi Massafera cresceu profissionalmente e ganhou o respeito do público, mas também precisou lidar com a intensa exposição que acompanha a vida de uma figura conhecida, mesmo sem estar envolvida em escândalos graves ou situações criminosas. Sua vida pessoal foi alvo constante da curiosidade popular e das expectativas da imprensa. A relação com Cauã Raimondo, que ganhou grande destaque na mídia, foi um dos principais focos dessa atenção exagerada. Durante o período em que estavam juntos, surgiram boatos e histórias sobre a rotina do casal. Um dos pontos que ganhou repercussão envolvia a suposta pressão para emagrecer após a maternidade, especialmente quando vazaram comentários de que Grazi precisava controlar a alimentação de forma rígida. Na época, circularam relatos afirmando que ela precisava comer escondido enquanto se recuperava do parto. Apesar de não haver confirmações detalhadas de todas essas histórias, a pressão estética era evidente e já havia sido mencionada por ela em diferentes entrevistas, mostrando que o tema fez parte de sua vida naquele momento. A vida do casal também foi marcada por episódios de rumores envolvendo separações, reconciliações e momentos de tensão. Como ambos eram figuras públicas queridas pelo grande público, qualquer mudança na relação se tornava notícia. A chegada da filha, Sofia, em 2012, trouxe uma fase de atenção ainda maior. A maternidade e a paternidade foram amplamente acompanhadas pelos veículos de comunicação, que comentavam desde a rotina do bebê até possíveis divergências entre os pais. Esse nível de exposição transformava o cotidiano em algo público, criando uma pressão que ultrapassava os limites profissionais. Com o passar do tempo, a separação anunciada em 2013 aumentou o interesse da imprensa, que buscou explicações e motivos. Rumores de traição circularam por diferentes plataformas, embora Grazi e Cauã nunca tenham confirmado essas versões. A quantidade de especulações gerou desgaste emocional para ela, que tentava preservar a própria intimidade e a da filha. A pressão constante exigiu força emocional e estratégias de proteção, como reduzir a exposição e limitar comentários sobre assuntos pessoais. Em 2025, Grazi falou de maneira mais aberta sobre sua relação com o ex-parceiro e durante entrevistas recentes. Reconheceu que a mídia teve impacto significativo em sua intimidade e que a superexposição criou desafios adicionais para sua vida emocional.
Com maturidade, destacou a importância de manter uma convivência equilibrada com o pai da sua filha, evitando conflitos e priorizando o bem-estar de Sofia. Essa postura reforçou sua imagem de mulher consciente, cuidadosa e comprometida com a saúde emocional da família. Mesmo sem protagonizar escândalos extremos, Grazi enfrentou um desgaste constante associado à atenção pública. Qualquer detalhe de sua vida, desde mudanças no visual até decisões profissionais, se transformava em assunto de interesse coletivo. A convivência com essa realidade exigiu aprendizado, novas formas de lidar com a curiosidade externa e uma capacidade crescente de manter limites saudáveis. Essas experiências contribuíram para fortalecer sua postura diante da imprensa e do público, revelando uma mulher mais madura, cautelosa e capaz de compreender a importância de proteger sua intimidade. Com o tempo, Grazi passou a construir um caminho mais equilibrado, buscando reduzir a presença em espaços que alimentavam especulações. Isso abriu espaço para novas fases de reconstrução pessoal e escolhas conscientes, que continuariam moldando sua trajetória nos anos seguintes. O relacionamento entre Graziele Massafera e Cauã Raymond começou em 2007, em um momento em que ambos viviam fases intensas de crescimento profissional. Eles se conheceram nos corredores da TV Globo, enquanto participavam de gravações e compromissos internos da emissora. A convivência diária gerou proximidade e afinidade, e rapidamente o casal assumiu o romance diante do público. A união despertou grande interesse da mídia, pois juntava duas figuras queridas da televisão brasileira. Com pouco tempo de namoro, Grazi e Cauã decidiram morar juntos em um condomínio localizado no Jardim do Itanhangá, no Rio de Janeiro. A casa tinha piscina, área de lazer e oferecia a privacidade necessária para o casal, que já lidava com forte exposição. O convívio parecia harmonioso, e ambos falavam sobre planos de vida, carreira e família. Em julho de 2011, começaram a circular notícias de que teriam oficializado a união em cartório, em uma cerimônia simples, restrita a familiares e amigos próximos. Não houve grande festa ou casamento tradicional, algo que reforçava o estilo discreto que os dois buscavam manter. Em 23 de maio de 2012, nasceu Sofia, filha do casal. A chegada da menina transformou profundamente a vida de Grazi, que abraçou a maternidade com devoção. Para Cauã, um momento também representou uma mudança significativa, já que ele passou a dividir com Grazi as responsabilidades de criar uma criança em meio à intensa agenda profissional. O nascimento de Sofia se tornou um dos momentos mais marcantes para ambos, fortalecendo o vínculo familiar e trazendo novas prioridades. Entretanto, em 2013, após cerca de 6 anos juntos, anunciaram a separação. A decisão foi amplamente comentada pela mídia, que buscou motivos e especulações para explicar o fim da relação. Rumores de traição circularam com insistência, embora nenhum dos dois tenha confirmado essas versões. O desgaste emocional e a pressão constante sobre o casal contribuíram para intensificar a ruptura. Para Grazi, o término significou um período de grande reflexão, no qual precisou reconstruir autoestima, identidade e equilíbrio emocional. Mesmo separados, Grazi e Cauã continuaram unidos pela criação de Sofia. Em entrevistas posteriores, ela destacou que ambos mantêm parceria em tudo o que diz respeito à filha. Sofia cresceu em um ambiente no qual compreende a presença equilibrada dos dois pais, algo que Grazi considera essencial para o desenvolvimento da menina. Essa convivência respeitosa mostrou maturidade e compromisso de ambos com a proteção emocional da filha. Com o tempo, a história do casal deixou de ser apenas tema de curiosidade pública e passou a representar um capítulo importante da trajetória pessoal de Grazi. A relação trouxe aprendizados sobre liberdade, independência afetiva e autoconhecimento. O período pós-separação marcou o início de uma nova fase para a atriz, que buscava reencontrar sua individualidade e fortalecer suas bases emocionais. Esse processo de reconstrução interna ainda influenciaria decisões importantes que viriam nos anos seguintes, impactando sua vida pessoal e profissional de forma significativa. Os desafios que acompanharam Graziele Massafera ao longo da carreira não se limitaram ao trabalho ou à exposição pública. A pressão estética, a maternidade e a rotina intensa de gravações influenciaram diretamente sua saúde física e emocional.
Com o nascimento de Sofia, em 2012, Grazielli enfrentou uma fase marcada por exigências relacionadas ao corpo e ao retorno ao trabalho. Nesse período, surgiram relatos na mídia sobre pressão para emagrecer rapidamente, o que gerou grande repercussão. Entre os boatos mais comentados, estava a ideia de que ela precisava controlar de maneira extrema a alimentação durante a recuperação pós-parto. Embora muitos desses relatos não tenham sido confirmados em detalhes, Grazielli falou em entrevistas sobre a pressão estética que viveu, especialmente após se tornar mãe. Ela mencionou a cobrança sobre sua forma física e a necessidade de se preparar para novos trabalhos, ao mesmo tempo que conciliava o cuidado com o bebê e a adaptação emocional ao novo ritmo de vida. Essa combinação exigiu força, organização e equilíbrio. O ritmo intenso de gravações, campanhas publicitárias e compromissos profissionais também trouxe desgaste ao longo dos anos. A rotina exigia disciplina com a alimentação, exercícios, cuidados com a pele e manutenção da imagem pública. A imagem saudável e elegante que o público via na televisão era resultado de um esforço constante que incluía horários rígidos e acompanhamento profissional. Com o passar do tempo, Grazi percebeu que precisava ampliar os cuidados, não apenas com o corpo, mas também com a mente. Em entrevistas recentes, ela falou sobre a importância da saúde mental e do autocuidado. A exposição constante, a cobrança do público e as demandas emocionais da maternidade fizeram com que ela buscasse terapia e práticas de autoconhecimento. Essas ferramentas ajudaram a lidar com ansiedade, expectativas externas e momentos de insegurança. A fama trouxe conquistas, mas também grande responsabilidade emocional. Lidar com comentários, julgamentos e especulações exigia maturidade e capacidade de filtrar o que realmente importava. Grazielli desenvolveu uma relação mais consciente com sua própria imagem, aprendendo a colocar limites para preservar o bem-estar. Com isso, passou a valorizar rotinas equilibradas, momentos de descanso e atividades que fortaleciam sua saúde emocional. A maternidade também se tornou um pilar importante em sua jornada. Conciliar o cuidado com Sofia, a carreira e a vida pessoal exigiu adaptações constantes. Grazi aprendeu a dividir responsabilidades, estabelecer prioridades e reconhecer seus próprios limites. A vida de Grazi Massafera sempre esteve ligada à imagem pública, e isso fez com que seus cuidados estéticos e de saúde fossem observados de perto pelo público e pela mídia. Mesmo assim, Grazi nunca construiu sua carreira baseada em procedimentos radicais ou grandes intervenções cirúrgicas. Ao longo dos anos, ela deixou claro que não realizou cirurgias plásticas de grande impacto e que seu foco sempre esteve em cuidados naturais, rotina saudável e acompanhamento profissional. Essa postura reforçou a imagem de discrição que adotou para lidar com o corpo e a aparência. O que sempre existiu, de forma transparente, foram tratamentos estéticos comuns no meio artístico. A atriz já mencionou o uso de cuidados para a pele, sessões de manutenção facial e rotinas voltadas ao bem-estar. Esses tratamentos incluíam hidratação profunda, limpeza de pele, uso de dermocosméticos e acompanhamento com dermatologistas. Grazi também valorizava práticas físicas, como exercícios regulares, yoga, corrida e musculação, que ajudavam a manter disposição, postura e saúde física. Em relação ao corpo, sua rotina sempre envolveu alimentação equilibrada, orientação de profissionais e atividades que combinavam fortalecimento muscular e consciência corporal. A ideia de viver uma vida saudável foi fortalecida ao longo do tempo, principalmente após a maternidade, quando percebeu que a saúde precisava estar acima de padrões estéticos. Com isso, passou a reforçar a importância de práticas equilibradas e consistentes, sem busca por transformações rápidas. Um ponto que ganhou destaque em entrevistas recentes foi o cuidado emocional. Para Grazi, a saúde mental se tornou indispensável em sua vida adulta. A pressão da fama, a cobrança estética, o término de seu relacionamento e as mudanças na carreira trouxeram momentos de vulnerabilidade. Por isso, a terapia passou a ser um pilar importante em sua rotina. Ela falou abertamente sobre a busca por acolhimento psicológico, reconhecendo que o acompanhamento profissional a ajudou a entender limites, expectativas e sentimentos acumulados ao longo dos anos. A terapia se transformou em um instrumento para lidar com mudanças, organizar emoções e desenvolver autoconhecimento. A maturidade adquirida a partir desse processo influenciou decisões pessoais e profissionais,
permitindo que ela construísse uma relação mais saudável com a própria imagem e com a opinião pública. Esse cuidado emocional também se refletiu na postura mais reservada que adotou em entrevistas e redes sociais, buscando preservar partes de sua vida que antes estavam mais expostas. Grazi também desenvolveu uma rotina de cuidados simples, que incluía sono regular, hidratação, alimentação equilibrada e exercícios ao ar livre. O estilo de vida saudável se tornou parte de sua identidade e o público passou a perceber que seu bem-estar físico estava diretamente ligado à constância de hábitos e à atenção que dedicava a si mesma. Mesmo com a pressão externa, ela encontrou um caminho próprio para cuidar do corpo, sem abrir mão do equilíbrio emocional. Com o passar do tempo, esses cuidados se tornaram fundamentais para a fase mais madura de sua vida. A combinação de saúde física, mental e emocional construiu uma base sólida para enfrentar novos desafios, permitindo que ela seguisse em frente com mais leveza e consciência. Era o início de uma fase que aprofundaria ainda mais seu entendimento sobre si mesma. Ao contrário de muitos artistas que viveram perdas pessoais amplamente divulgadas pela mídia, Grazi Massafera não teve até hoje registros públicos de falecimentos de familiares muito próximos que tivessem grande repercussão nacional. Seus pais e irmãos se mantiveram presentes ao longo de sua trajetória, e essa estabilidade familiar contribuiu para fortalecer sua estrutura emocional. No entanto, isso não significa que Grazi tenha passado pela vida sem lidar com perdas significativas. Algumas delas foram simbólicas e tiveram um profundo impacto na maneira como ela enxerga o mundo. Uma das perdas mais marcantes foi o fim de seu relacionamento com Cauã Raymond em 2013. A separação representou não apenas o encerramento de uma história de 6 anos, mas também o rompimento de uma ideia de família que ela havia construído com carinho. Para Grazi, que sempre valorizou vínculos afetivos, esse momento exigiu resiliência e reconstrução. O fim do relacionamento gerou repercussão nacional, e a exposição da separação trouxe desgaste emocional e momentos de insegurança. O público acompanhava cada detalhe, e isso aumentava a sensação de perda. Outra perda simbólica importante foi a da própria intimidade. Desde sua participação no Big Brother Brasil, Grazi se viu diante de um nível de visibilidade que transformou completamente sua vida. A sensação de anonimato desapareceu, e ela precisou lidar com a ideia de que sua rotina, seus relacionamentos e suas escolhas seriam observados e comentados por milhões de pessoas. Essa perda da privacidade, apesar de não ser concreta como a perda de um ente querido, trouxe desafios emocionais profundos. Também houve a perda do tempo livre e de partes importantes de sua vida pessoal. A maternidade, a carreira e a pressão pública exigiram uma reorganização completa de prioridades. Muitas vezes, Grazi precisou abrir mão de momentos com a família, descanso e privacidade para atender compromissos profissionais. Essa mudança impactou sua percepção sobre equilíbrio e reforçou a importância de estabelecer limites saudáveis. Ao longo de sua jornada, Grazi também enfrentou a perda de certas expectativas externas. Por anos, ela carregou a necessidade de provar que era mais do que um ex-participante de reality. Esse peso emocional gerou ansiedade e insegurança em diferentes fases da carreira. A dificuldade de corresponder a padrões impostos pela mídia e pelo público se transformou em outra forma de perda simbólica, a de uma identidade que precisava ser revista para seguir adiante de maneira mais livre. Essas experiências alimentaram reflexões profundas sobre autenticidade, família e bem-estar. Grazi passou a valorizar mais as relações verdadeiras, o silêncio e a simplicidade. Com o tempo, encontrou forças nessas perdas simbólicas e aprendeu a transformar cada uma em amadurecimento. Elas se tornaram marcos internos que ajudaram a construir a mulher consciente e resiliente que ela se tornou. Essas transformações seguiriam influenciando seus próximos passos, abrindo caminho para fases de recomeço e descoberta interior. Após a separação em 2013, Grazi Massafera viveu um período marcado por reflexão, recolhimento e escolhas cuidadosas. A fama nunca deixou de acompanhá-la, mas ela decidiu reduzir a exposição e focar nas áreas que realmente importavam naquele momento: a filha Sofia e sua carreira. O período de isolamento afetivo que se seguiu ao término não foi resultado de afastamento imposto, mas sim de uma decisão pessoal de reencontrar equilíbrio. Em vez de entrar imediatamente em novos relacionamentos públicos, Grazi escolheu voltar o olhar para si mesma e reconstruir suas bases emocionais. A maternidade se tornou um dos pilares mais fortes dessa fase. Sofia era pequena e precisava da presença constante da mãe.
Grazi dividia o tempo entre projetos profissionais e cuidados com a filha, tentando criar uma rotina estável. Essa nova dinâmica exigiu adaptação, já que agora precisava conciliar trabalho e a responsabilidade de criar uma criança enquanto reaprendia a lidar com a própria individualidade. Esse movimento contribuiu para que ela fortalecesse sua identidade como mulher, mãe e profissional. No campo profissional, Grazi continuou trabalhando em novelas, filmes e campanhas publicitárias, apesar de manter a carreira em movimento. Também enfrentava questionamentos internos sobre seus caminhos futuros. O desejo de explorar formatos diferentes crescia, assim como a necessidade de se reinventar. Aos poucos, ela começou a refletir sobre sua trajetória e o lugar que ocupava dentro da televisão brasileira. A vontade de abrir espaço para projetos mais autorais e independentes ganhava força, e essa inquietação se transformou em motor para decisões importantes. Em 2021, após anos de vínculo com a TV Globo, Grazi decidiu não renovar o contrato fixo com a emissora. Essa escolha marcou um recomeço profissional. Ao encerrar um ciclo longo e significativo, abriu oportunidades para novos formatos, produções independentes e trabalhos mais flexíveis. O mercado audiovisual brasileiro passava por mudanças e o modelo de contrato exclusivo estava se tornando menos comum. A decisão de seguir por um caminho mais livre mostrou coragem e visão estratégica. Esse afastamento gradual da rotina intensa de gravações permitiu que Grazi reorganizasse prioridades. O isolamento da mídia romântica, que vinha desde o fim do relacionamento com o Cauã, ofereceu a ela a chance de recuperar aspectos pessoais que haviam ficado em segundo plano. Com menos exposição, encontrou mais tranquilidade para refletir, descansar e se dedicar a atividades que fortaleciam sua saúde mental e emocional. Essa fase marcou uma virada importante na construção de sua imagem pública. O público passou a ver uma mulher mais madura, mais seletiva e com entendimento profundo do próprio valor. O silêncio sobre a vida pessoal, antes visto como mistério, passou a ser compreendido como proteção e clareza. Grazi mostrava que sabia escolher seus espaços, suas relações e a forma de se posicionar no mundo artístico. Os anos seguintes seriam marcados pela continuidade desse processo de autoconstrução. A atriz seguia experimentando novas possibilidades, redescobrindo paixões antigas e abrindo portas para etapas que ainda estavam por vir. O recomeço não era apenas profissional, mas também interno, refletindo sua constante evolução. A trajetória de Grazi Massafera, apesar das conquistas, foi acompanhada de desafios emocionais profundos. A transição rápida da fama de reality show para a carreira de atriz trouxe não apenas oportunidades, mas também inseguranças e medos. No início, ela sentia a necessidade constante de provar que era mais do que a imagem associada ao programa que a lançou nacionalmente. Esse peso emocional se acumulou, criando momentos de ansiedade e sensação de insuficiência. A carreira artística, com suas avaliações constantes e exposição permanente, também trouxe marcas. Cada novo papel exigia que lidasse com críticas, expectativas e comparações. A pressão para demonstrar evolução, somada à própria cobrança interna, gerou períodos de instabilidade emocional que ela precisou aprender a reconhecer. O relacionamento com Cauã Raymond adicionou uma camada emocional complexa a essa fase da vida. A relação intensa, a maternidade e a forte exposição pública criaram um ambiente onde sentimentos se misturavam. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa revelação de Graziele Massafera? Foi algo que vocês já esperavam ou ficaram surpresos? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso que a atriz compartilhou. Queremos saber o que vocês pensam. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de todas as novidades do mundo das celebridades. E claro, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.